Deu certo. Ah, que ótimo. Deu tudo certo. Tra- Ana, gente, eu já tenho até algumas perguntas aqui enquanto eu estava te aguardando. Aqui a Carol falando que atende no RNs com suspeita de Covid, mas a gente vai começar, né? Vou pedir para você se apresentar, dizer para o pessoal onde você trabalha, enfim, da maneira como você quiser falar da sua experiência também em neonatologia. Boa noite, Ana. Tá, boa noite. Eu trabalho em Fortaleza, Ceará, tá? Sou de Fortaleza, Ceará. Trabalho na maternidade referência em atendimento de gestantes de risco e recém-nascidos de risco. Então, nosso perfil são recém-nascidos de alto risco. O nome da maternidade que eu trabalho é Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Trabalho há mais ou menos uns 10 anos, 11, eu acho que vai fazer, tá? Comecei lá enquanto residente e permaneci até hoje. E o que é que a gente vê atualmente, né? A gente está vendo uma movimentação muito grande a nível de todo o Brasil. Eu creio que essa movimentação é a nível de todos os hospitais, mas em especial as maternidades também estão fazendo essa movimentação no intuito de rever os protocolos, de rever as boas práticas neonatais, né? Isso é um movimento muito positivo, né? Porque a gente até agora não tem nenhum caso suspeito, confirmado realmente de tratamento. Existiu aí, saiu na mídia um caso, acho que não foi em Santa Joana, né? E eu li um pouco sobre, né? A gente vai conversar um pouco, tá? Mas até agora só são suspeitos. Síndromes gripais suspeitas, não existe grandes confirmações, tá? Então é importante que a gente também mantenha muita calma nesse momento, né? Eu Sim. vejo que é, toda essa movimentação, essa angústia, né? Nós profissionais de saúde estamos trabalhando praticamente dobrados, né? Porque a gente Aham. está tentando manter a nossa carga horária e ao mesmo tempo a gente está na rotina de estudos muito intensa, né? Mas é importante que esse pânico, né, essa angústia que aconteceu, principalmente nas 2 primeiras semanas, eu vejo que ela está reduzindo, né? Que a gente está agora um pouquinho com os pés na realidade, né? E a gente está tentando lidar com o que nós temos. Embora o que nós Uhum. temos ainda não existe nenhum consenso, tá? Então a Aham. gente lida Também com o não deu desconhecido tempo ainda, ainda, né? né? Não deu tempo, não deu tempo. E aí eu acho que a gente está entrando numa curva de estabilidade agora dos próprios profissionais, né? Porque acho que viu aquele boom, né? Que ficou todo mundo naquela angústia, naquele movimento muito intenso, e agora a gente está entrando num momento de estabilidade, né? Ah, E dentro das próprias maternidades, eu acho importante esse movimento, mas entender que talvez nunca chegue um caso de recém-nascido confirmado Covid, tá? Na maioria das maternidades. Talvez na minha chegue, por a gente ser uma maternidade pública federal, de referência, tá? Mas ah, talvez em algumas realidades pelo Brasil, vocês nunca, né, que trabalham com UTI neonatal, tenham esse contato, tá? Então ah, é necessário primeiro que a gente traga essa clareza, né? É uma doença nova, que chegou, a sensação que a gente tem é que a gente dormiu na noite e acordou com tudo isso acontecendo, né? Parece que a acordou gente num está filme vivendo. daqueles Acordou de num filme fim dos de. tempos, né? Assim, Isso, de pandemia, de tragédia, enfim, desse tipo de distopia que a gente chamava de distopia, agora é tão. isso, isso. Então, assim, tudo que é novo assusta um pouco, né? É, O meu áudio sumiu, o seu. Tudo que é O novo meu? assusta. Agora apareceu, tá? Então, tudo que é novo, ele assusta um pouco e gera realmente tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas a primeira coisa é calma, tá? Eu fiz alguns pontos aqui, tá?
para que a gente entenda, tá? Assim como os outros vírus, tá? Respiratórios que a gente já conhece, que já estão, Ana, deixa eu só te tá? interromper um pouquinho, assim, para essas coisas pontuais que são importantes para depois vai ter muita coisa para falar. Duas profissionais que estão aqui já se manifestaram dizendo que tem casos confirmados de Covid em RN, onde elas trabalham. Certo. Pronto, foi feito o teste? Uma é Feira de Santana e a outra eu não peguei exatamente onde Tá. foi. Eu vou estabelecer aqui uma linha de raciocínio, a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Mas só para a gente contextualizar um pouco, não existe ainda evidência científica, os estudos eles são muito limitados, né? Então, se a gente for observar a maioria dos estudos, eles são agora de 2020. E não existe muito rigor metodológico com relação à publicação desses estudos, né? Eu baixei vários estudos, li vários estudos, e a maioria desses estudos não passa de um N de 20, tá? Uma população que não é nossa, tá? Então, assim, não existe evidência científica de transmissão vertical, tá? De que a mãe possa passar por meio de placenta, líquido amniótico, cordão do sangue do cordão umbilical. Então, essa evidência científica, tá? No último guideline que saiu agora no final de fevereiro, da obstetrícia, ele afirma com muita coerência de que não existe nenhuma, não foi encontrado nenhuma evidência do vírus nas amostras, que é necessário, sim, a realização de maiores estudos patológicos para poder ver se existe alguma amostra, tá? Mas como tudo em ciência, né, existem porcentagens, né? Pode Sim. acontecer, mas pode ser que a gente tenha um caso que a gente ache a presença do vírus nesses achados, tá? Bebês, a primeira pauta que a gente colocou lá foi que recém-nascidos eles podem contrair Covid? Podem, tá? Eles podem contrair Covid. Só que não é aquela população que a gente está vendo nos noticiários, que a gente está vendo nas maiorias dos artigos científicos que estão sendo publicados, tá? A população neonatal e pediátrica, neonatal mais ainda, é o menor percentual de pacientes contaminados com a Covid-19, tá? Então, como é que acontece essa transmissão? Até agora, o que se sabe, o que existe consenso, é que essa transmissão ela é feita de forma comunitária, tá? Aham. A transmissão ela não é vertical no momento do parto, como a gente falou, placenta, sangue de cordão, líquido amniótico. A transmissão ela pode acontecer da mãe para o bebê, mas por via respiratória, tá? Por meio de gotículas, que é a maior forma de transmissão da Covid-19 por meio de contato e gotículas, tá? Então, assim, os casos esporádicos que estão surgindo na mídia e que estão relatados na literatura são casos por meio de contágio via materno ou profissional de saúde, tá? Que a maior contaminação também é por infecção cruzada no próprio ambiente. Então, são transmissões comunitárias, tá? Alguém está colocando os avós também. Alguém colocou isso, ó. Pegou da genitora ou Isso, pai da genitora que vieram de outro estado. isso, isso. E aí é muito difícil no país que a gente vive identificar quem que foi o transmissor, tá? A gente vê muito nas recomendações que estão saindo agora do Ministério, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é, de que a gente tem que isolar toda a família. Só que a gente vive em um país de terceiro mundo, que essa realidade é um pouco difícil, tá? Sim. Isso é importante também de ser dito, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é isso, tá? Que ainda, até hoje, tá? Hoje eu fui na PubMed, fui olhar se tinha algum artigo novo, porque todos os dias sai um artigo novo, e até hoje é a mesma recomendação, é a ausência de evidência, limitação com relação aos Ns, né? A amostragem Aham. da
das pesquisas, então não existe ainda evidência de transmissão vertical. Tá. Recém-nascidos, eles contraem sim a Covid-19, mas ainda de transmissão cruzada, comunitária. Pode ser da Aham. própria mãe, pode ser do profissional de saúde se ele estiver no ambiente de internação, como pode ser dos outros membros da família, tá? Mas falando, partindo do pressuposto do recém-nascido que está internado com a gente, que nasceu na maternidade, provavelmente ele só vai pegar de duas pessoas, ou do profissional de saúde ou da própria mãe, tá? Uhum. Outra coisa importante da gente falar é que ainda não existe evidência com relação à transmissão por via leite materno, tá? Então, assim, se E o até bebê a pegar, recomendação é continuar a amamentação, né? continuar, continuar a amamentação. E eu vejo que muitas maternidades, a minha inclusive, está com cautela com relação à manutenção da amamentação, tá? Tem um comentário aí que foi encontrado, alguma coisa. A gente às vezes fica se perdendo, né? É, Eu estou tentando mas você, anotar, tá? Enquanto mas você você vai fala. lendo aí, eu vou tentando ver, tá? Então a recomendação da nota, né, da normativa do Ministério da Saúde, eu acho que é do dia 31 de março, é que não seja suspenso, tá? O aleitamento materno, muito menos a presença da mãe, tá? E eu vejo que essa é uma dúvida, tá? Dos gestores e uma dúvida das maternidades aí pelo país e que estão tomando essa cautela, que eu entendo que é uma cautela nesse momento até assertiva, né? Até para a gente saber com o que está lidando, né? Mas existem também uma série de prejuízos por trás dessas medidas, né? Então, assim, se existe evidência de que não há transmissão, a chance desse bebê ficar dentro da unidade de terapia intensiva por mais tempo, de não ter contato com a mãe, de não ter contato com o leite materno e contrair de um profissional de saúde, ela é aumentada, entende? Ou seja, Então, não tem muito para onde é um viés correr. muito grande, né? É. É, é um viés muito grande, tá? E os testes, outra coisa que eu ia falar é com relação à testagem aqui no Brasil, tá? É, eu vi, eu acho que semana passada, alguém falando de que a cada 4 testes realizados, uma pessoa ela é diagnosticada com a Covid. É importante também a gente alertar que o Brasil, ele ainda não começou a divulgação dos testes rápidos, nem para nós, profissionais de saúde, nem para a grande população. Os testes, quem tiver com suspeita, em quarentena, sempre tem alguém que conhece alguém que está com suspeita e tudo, está tendo dificuldade muito grande de realização desses testes, tá? Sim. Então, assim, são testes muito caros, né? Hoje eu vi até uma colega mandou, são testes por volta de R$ 300 para você fazer no Nossa. particular, né? São bem caros. E eu não vi se qual que é o teste, se é a amostra de sangue ou suave, tá? Então, assim, ainda existe uma falha muito grande com relação a estatísticas aqui, tá? A gente só testa caso grave, tá? Então, pela ausência de testes e pelo teste também ter uma acurácia baixa, né? 75% de chances do teste de ter erro. Sério? Tudo Sério? isso? Tudo isso. Tá? Meu Então, Deus. existe ainda um resultado falso positivo muito grande. E existem dois tipos de testes, né? Atualmente, né? É o teste amostra de sangue para pesquisar as imunoglobulinas, tá? A IgM e IgG, que vão estar presentes no caso de alguma infecção viral, mas ainda é pouco específico, né? Porque pode estar, existe uma co-contaminação com outros vírus, como influenza, H1N1, adenovírus, vírus Hum. sincicial respiratório. Então, assim, não é um teste que tem uma confiabilidade muito grande, né? O teste mais recomendado é o swab.
o swab de nasofaringe e orofaringe, né? É o teste mais confiável. E mesmo assim, a gente não chegou ainda numa acurácia muito grande, né? Então, assim, é necessário que haja cautela em se acreditar em tudo que se lê, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que alertar aqui para as pessoas que estão assistindo essa live, tá? Nem tudo que E se até, lê, Ana, né? desculpa te interromper, mas assim, você não tem ideia da quantidade de perguntas que eu estou anotando aqui, porque como é um conhecimento em construção, existem muitas dúvidas. Então, aqui a gente num segmento pequeno de profissionais de saúde comparando com o todo, né? Eu estou falando fisioterapeutas que trabalham em UTI neonatal. A gente Sim. está aqui há poucos minutos conversando e tem muitas dúvidas a serem sanadas já, né? Então, eu até vou te convidar para a gente já está meia hora aqui, assim, com todo o atraso. Nossa. Se você quiser, nada impede de a gente continuar conversando e todo mundo aqui nesse ritmo, tá? Mas você tem várias coisas para falar, né? Da construção de protocolos, se devemos manter assistência nos casos suspeitos, tá? A importância do conhecimento da população neonatal e da instituição, enfim. Porque quando entra esse assunto, por exemplo, de testagem, o que que acontece? Fica todo mundo muito nervoso, muito tenso, porque a gente está vendo que isso não está acontecendo no país, né? Então, talvez a gente fique um tempo muito grande e possa passar para um assunto que seja um pouco mais, que traga mais praticidade no dia a dia, né? Sim, Então, sim. você já deixou claro que bebês RN sim podem contrair Covid, né? Hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma história tristíssima envolvendo um bebê. Se tiver algum tempo depois eu conto, porque mais uma vez vou dizer aqui que parece que as histórias humanas elas não estão aparecendo, porque eu acho que a gente está se resguardando disso, né? Da tristeza Uhum. que essa pandemia está causando no mundo inteiro. Então, Uhum. se você quiser finalizar o que você estava falando, e depois eu te pediria para passar para esse outro tópico que você colocou, as recomendações dos grandes centros, tá? Pronto, né? Então, só voltando, né? Existem poucos dados consistentes, né? Então, é interessante que a gente procure a recomendação de grandes centros, tá? Então, eu recomendo que vocês façam três tipos de leituras, né? Atualmente, que são mais confiáveis. Acessar as últimas normativas do Ministério da Saúde, tá? Eu até fiz a última impressão aqui da portaria. A última nota técnica, ela é do finalzinho de fevereiro, é a nota técnica de número 6 de 2020, tá? Se vocês procurarem no Google, tem atenção à saúde do recém-nascido no contexto da infecção do novo coronavírus, tá? Essa é a última nota técnica que a gente tem do Ministério da Saúde. Outra base de dados importante da gente estar sempre, toda semana tem uma atualização nova, é as notas de recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Existe agora a última recomendação do dia 31 de março também, com várias sanações de dúvidas que existiu no começo, entuba, não entuba, se queria entubar todos os recém-nascidos, faz não invasiva, não faz invasiva, usa filtros, não usa filtro, que é o que a gente vai conversar também aqui. Então, se vocês Aham, forem lá no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, também tem essa última recomendação. E, por fim, acessem um portal de boas práticas da Fiocruz, tá? A gente já está na terceira semana, então a gente está no terceiro encontro de profissionais que atuam em unidades de terapia intensivas neonatais. É totalmente legal. gratuito. E aí são três grandes centros que a gente pode estar se pautando para construir os nossos protocolos, tá? O ideal é que a gente não olhe o protocolo do hospital X tal, porque a gente tem que entender que cada hospital, cada UTI neonatal tem um perfil clínico e epidemiológico, né? A minha unidade de terapia intensiva natal que eu trabalho tem um perfil de crianças de baixo peso a nascer e baixa idade gestacional. Tá? Então, essa é a maior população
Tem unidade de terapia intensivas que vai ter mais população de malformações congênitas, Aham. recém-nascidos cirúrgicos e assim por diante. Então, é interessante que a gente conheça em que contexto a gente está inserido e que pegando essas recomendações confiáveis, tá? A gente vai construir, baseado na nossa população, os nossos protocolos, né? Que sempre vai ser mais seguro aquilo que é baseado na nossa população do que usar a população do Hospital X e tentar adaptar para a minha realidade, tá? E outra coisa que é importante é que a gente não se atente a ler uma grande quantidade de informações. É muita coisa sendo publicada, todo dia que a gente abre é muita informações. Então, assim, se der tempo a ler coisas mais relevantes e ler tudo. Ler todos os documentos, não ler só os resumos e não ler só as conclusões. Que aí a chance da gente emitir opinião errada e Tomar errar uma também na nossa atitude prática, errada, tomar uma né? atitude, né? Errar na nossa prática assistencial, às vezes falar que viu isso e tal, e com isso conduzir a equipe por uma pequena base de conhecimento, ela é muito nociva, tá? Então, assim, leiam tudo que vocês forem ler, leiam tudo, né? Não somente resumos e conclusões, né? E aí, Ana, a gente eu te vai pedi entrar só agora para. no. Não, não, só para você repetir, caso alguém que esteja aqui ainda não esteja buscando informação nessas instituições que você abordou, só repetir onde eles devem buscar as informações, que são instituições importantes e de peso Pronto, para, tá? pronto. No site do Ministério da Saúde, tá? Vocês vão ver todas as notas técnicas, tá? Então, a nota técnica, a última que saiu é a 6/2020, que é a recomendação para as maternidades públicas do Brasil com relação a RN, mães e RNs com suspeita, Covid ou confirmados. Aí vem direitinho, coisas que não vem ao caso de a gente falar aqui, mas fazer uma UTI privativa, se a gente não tem possibilidade de fazer uma UTI privativa, o número de distância que tem que ter entre um incubador e outra, como a gente estabelecer a gestão dos profissionais. Muitas pessoas têm dúvidas se tem que ficar com a paramentação, tem que ser o mesmo profissional, por quanto tempo tem que trocar a paramentação, se tem que emplastificar prontuário. Então, essas coisas práticas que são comuns a todos os profissionais que estão dentro da UTI, é importante que a gente tenha conhecimento, tá? Então, isso vocês vão ver nas normas técnicas lá do Ministério da Saúde, tá? E aí também tem as portarias da Anvisa, com relação, e vocês podem ter, sanar essas dúvidas com relação à testagem de pacientes recém-nascidos, quantos recém-nascidos realmente têm confirmados, todo dia eles fazem um boletim epidemiológico de como é que está a situação dos números de casos confirmados, óbitos, complicações, tudo isso. Outra coisa é o site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Lá também tem as recomendações que são seguras. E o terceiro é o portal de boas práticas da Fiocruz, que é totalmente gratuito. Toda quinta-feira, acho que à tarde, às 15 horas, é feito um encontro de profissionais, que é norteado assim pelos coordenadores, doutor Sérgio Marba, doutora Roseli, que aí são só perguntas e respostas, que aí você faz pela plataforma várias perguntas e eles vão respondendo. Então, eu acho bem válido, porque às vezes você tem um caso clínico que está com dificuldade de condução, você pergunta e outro profissional diz, também é um momento de construção, tá? E aí a gente vai entrar agora no contexto, tá? Da assistência do recém-nascido com suspeita ou confirmado de Covid, tá? Na maternidade que eu tô inserida, nós não temos nenhum caso ainda confirmados, tá? Nós tivemos alguns casos suspeitos, tá? Que chegaram com filhos de mães com síndromes gripais, mas sem testagem também e que ficaram dentro da própria unidade em isolamento. Assim como a gente faria com uma síndrome gripal adquirida por HN1 e tudo. Isso gerou todo aquele, como a gente pode falar, toda aquela angústia da equipe, né?
eu vou ser contaminada, não vou ser e tudo. Foi bem no início mesmo da crise. E depois que isso No início da aconteceu, crise parece que teve bastante H1N1 em várias áreas do Brasil, né? é porque a gente está na área, na fase endêmica do ano, tá? Ah, Isso as pessoas confundem um pouco, né? Tudo agora é Covid. Mas esquecem que a sim. gente está nos meses. Tem. Vocês estão me vendo? Travou. Você travou Agora um pouquinho. voltou. Você Travou um travou um pouco, pouquinho. mas agora eu tô te ouvindo. Tá. E aí a Agora- gente não pode esquecer que a gente está nos meses de maior quadros virais. Praticamente em todo, a gente está Aham. no país. Tá dentro da sazonalidade, entendeu? Então vai chegar muita influenza, muita H1N1 e pode ser confundida, só mesmo o teste diagnóstico pode ser feito. Mas a má notícia é que o COVID, ele pode coexistir com os outros vírus, tá? Então, assim, pode ser que seja somente a H1N1, a influenza e tudo, mas pode coexistir com outros vírus respiratórios próprios dessa época do ano, tá? Então, isso fez lá na minha realidade que a gente traçasse uma estratégia com a arquitetura do hospital e criasse uma UTI Covid, tá? Que essa é a principal recomendação da Fiocruz e da Sociedade Brasileira de Pediatria. É que se isole um ambiente, tá? Da unidade, né? Que se tiver uma sala isolada, a gente fez isso com a nossa unidade canguru. A gente desfez a nossa unidade canguru momentaneamente, né? Por esse tempo e transformou na UTI Covid, tá? Até agora a gente não tem nenhum recém-nascido internado. Se não houver viabilidade de ter um espaço, como a gente sabe que nem todo mundo tem essa viabilidade, o ideal é que fique dentro da UTI, naquele cantinho lá da UTI, mais isolado, e que haja uma distância de 2 metros, tá? Entre uma incubadora e outra, tá? Outra coisa Ótimo. importante da gente falar, a gente modificou também a nossa escala de serviço, tá? Eu sempre fui diarista, a nossa escala somos de diaristas, né? A gente acredita Ah, que a continuidade da assistência todo dia, ela beneficia muito o bebê e a equipe, né? Porque você conhece muito o também acho. bebê, né? Você vincula com a equipe, com a família, e o mesmo profissional atender aquele bebê durante todo o período de internação, isso faz com que a internação ela seja reduzida por muitas vezes, tá? Então a gente acredita muito nisso, no vínculo que pode ser gerado quando a gente tem profissionais diaristas, não profissionais plantonistas, que estão uma vez aqui, daqui a 3 dias e tal. Ana, tá travando. O pessoal tá falando aí que tá travando. Eu Eu vejo acho você, o seu travando. Eu não sei se o meu também. que o Flávio, o seu meu também travou tá em alguns travando. momentos. E o seu áudio tá um pouco tremido para mim. Tá, eu vou mudar aqui. É Melhorou? provavelmente porque tem muita gente online. Melhorou? A gente tentou fugir do horário nobre da live, que é às 20 horas, mas É, esse horário aqui é nobre para cultura, para. A Ana Paula eu falou acho, que o áudio está perfeito. eu tô escutando muito bem. O áudio tá bom, então continua, Ana. O áudio tá bom, né, gente? O que que tá. Só a imagem que tá travando, tá? Ótimo, então vai, Ana, pode continuar falando. Tá, eu perdi o fio da meada. Você tá um pouco embaçado. Você estava falando o seguinte, que vocês fizeram, transformaram a unidade Canguru numa área de Covid e que vocês Pronto. ainda não têm pacientes e que sugere-se que se você não tem esse espaço,
que você coloque esse bebê com Pronto, suspeita ou com confirmação um pouco mais afastado, numa distância de pelo menos 2 metros. Foi isso, né, que você disse? pronto, estava falando sobre isso. E da modificação da escala, tá? Porque Ah, verdade. a realidade, né, a gente falou das nossas preferências e tudo, benefício para assistência, mas nesse momento, o ideal é que as escalas elas sejam modificadas, porque a maior índice de contaminação ela é cruzada entre os próprios profissionais e que circula às vezes em muitos outros hospitais. Então, o risco de contaminação, se você vai diariamente, ele é maior. E se você vai no esquema de plantão, ele é menor. Então, a gente fez esse teste esse mês para avaliar se seria viável, né? Então, assim, a gente está nessa fase de teste, né? A gente tem mães com suspeitas, tá? Com suspeitas em isolamento. Também foi criada uma enfermaria lá no final dos alojamentos, somente para as mães com suspeitas. E todo dia é passada a visita com o infectologista, obstetra, diretor, para avaliar realmente se ela se enquadra na suspeita da Covid-19, tá? Então, assim, ainda não nasceu. Outro ponto para a gente falar é que a maior chance de contaminação são nos procedimentos que têm maior dispersão de aerosóis, tá? Então, eu vi que surgiu muitas dúvidas, surgiu muitas outras dúvidas também lá no portal de boas práticas com relação à intubação, tá? Desses pacientes. Se a gente faria o mesmo tipo de procedimento nos pacientes neonatais que estão sendo feitos nos pacientes adultos, com campleamento e tudo. E o Dr. Sérgio Marba, ele até clareou um pouco para a gente dos riscos de fazer uma intubação com campeamento, tá? O que acontece? A nossa população, ela é completamente mais frágil. Então, assim, a gente tem bebês que são mais frágeis e que tem um sistema também imune mais frágil, porque está em amadurecimento, e o sistema nervoso também em formação, tá? Então, assim, quando eu modifico um protocolo e vou fazer esse teste, essa linha de aprendizagem da equipe, e sabendo que a equipe está naturalmente mais ansiosa, mais nervosa, então a chance de erro é um pouco maior. E pode ser uma intubação mais demorada, tá? Então, eu posso levar a eventos tanto hemorrágicos como evento hipoxia-isquêmico pela demora, tá? Da intubação. Então, a recomendação é que a intubação ela seja feita da mesma forma que a gente sempre fez, tá? Lembrando que o fisioterapeuta ele tem que estar presente nesse momento. E a recomendação é que ela seja feita de incubadora fechada, mas a gente sabe que nem sempre é possível fazer isso, tá? Então, esse seria o ápice da possível contaminação por dispersão de gotículas, tá? Seria por meio da intubação neonatal. Outra possível dispersão de gotículas seria com relação à aspiração. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Como é que faz? Não é a realidade todas as UTIs neonatais o sistema de aspiração fechada, tá? Mas se vocês forem lá na última recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, se recomenda que seja feita nesses pacientes, né, a compra do sistema de traquequé, para ser feito aspiração por sistema fechado, tá? E outra coisa importante é que a gente tem um grande benefício, tá? A nossa população. A gente tem a incubadora, tá? Então, isso é um excelente filtro de proteção para a gente profissional e também para o paciente, né? A gente tem incubadora a nosso favor. Deixa eu colocar uma pergunta aqui que foi feita, que parece você pode encaixar nesse momento, né? Se usa-se luva para atender os bebês com RTA nesse momento. Deixa eu ver como foi a pergunta exatamente. Foi o Gilberto lá do Piauí que perguntou. Devemos usar luvas para fazer RTA?
Essa é a grande tristeza do momento. Para mim também, que sempre atendi né? sem luva. Nesse Eu tô momento nesse não dá para processo. atender ninguém sem luva. Não dá, gente. Não dá. Então, assim, a recomendação é que a gente se proteja, né? Que a gente use luva de procedimento, sim. Tá? Então, isso é a minha maior dificuldade. Realmente, o ideal é que você, se estiver na sua UTI, use a luva adequada para a sua mão. A minha mão é bem pequenininha. Então, às vezes, eu não tenho luva P. Então, a média, eu perco um pouco o contato e fica difícil. Mas, infelizmente, é o ideal que a gente use luva, tá? E quando for fazer procedimentos que tenham dispersão de gotículas, como a aspiração, mesmo que seja sistema fechado, a gente vai fazer aspiração de vias aéreas, tá? E partindo do pressuposto que esse bebê pode não estar entubado, tá? A gente vai falar também sobre isso. Que seja a técnica da luva dupla, tá? Luvas duplas. Ou seja, você vai colocar duas luvas para realizar procedimentos que haja dispersão de gotículas, tá? Então, a recomendação da SBP e do Ministério é que a gente use essa técnica, tá? Outra coisa que no calor do momento inicial se questionou muito, né? E que a gente viu, acabou pegando receitinhas de bolo que estava vindo lá da Espanha, da Itália e de outros países completamente diferentes que nós, de que estavam se entubando todos os pacientes, né? E eu até participei de uma conferência latino-americana que participou o professor Ângelo Roncalli, aqui do Brasil, participou alguns representantes da Espanha, México, acho que Chile também, e foi um evento bem restrito, só de 1.000 pessoas, tá? Aqui no Brasil, que a gente participou. E aí eles estavam fazendo muito isso, né? Entubando todo mundo, fazendo recrutamento alveolar em todo mundo que estava sendo entubado, inclusive na população pediátrica, que teve muita morte lá na Espanha, tá? E aí o professor Ângelo alertou para esse risco de que se tratar caso a caso, tá? Cada ser humano, cada indivíduo, ele é único. E a gente já viu em alguns estudos que o vírus ele vai se comportar de forma diferente em cada pessoa. Tem pessoas que vão ser assintomáticas, tem pessoas que vão ter sintomas mais gastrointestinais, tem pessoas que não vão chegar a ter os sintomas respiratórios, tá? Então, nas pessoas que têm os sintomas respiratórios, se eu decidir entubar todo mundo, a chance de eu fazer a infecção secundária, que já é propícia pelo vírus, que é a pneumonia, tá? Ela é muito maior. Então, se fechou um protocolo de que a gente tinha que entubar todos os pacientes por 21 dias, tinha que trabalhar com PEPs altas, tinha que trabalhar com estratégia prono, tinha que fazer bloqueio neuromuscular, sedar, curabilizar todos os pacientes. E aí não se pensou na alta incidência que a gente vai ter de síndrome de imobilismo, de como é que a gente vai tirar esses pacientes depois do tubo, tá? Então, as chances desses pacientes não saírem mais e chegar ao óbito, elas são muito maiores. E isso foi se repetindo para as outras populações. Não me admira, porque isso é uma cultura, principalmente brasileira, de querer repetir tudo o que se faz no adulto, tudo que se faz na pediatria na ANEL, né? Isso é uma coisa que a gente até debate muito nos cursos, né, Mari? Que a Sim. gente não pode querer encaixar o que a gente vê no adulto no paciente neonatal, principalmente com relação ao uso dos... E até só fazendo uma parte aqui, o Brasil parece estar sendo diferente em tudo, né? Primeiro que a nossa população de risco, ela não é o maior alvo do Covid. Nós temos Sim, sim. muitas pessoas jovens Nós somos pais jovens. adquirindo o vírus, né? Tá travando ou não? Não, travou só um pouquinho, mas já voltou. Então, eu estava dizendo que várias diferenças, né? Nós temos muitos jovens no Brasil que já se contaminaram com o Covid. A outra coisa de experiência, eu tenho visto, sem me aprofundar, mas que tem alguns serviços que estão usando VNI, inclusive em pacientes com Covid, mas isso não é o assunto da nossa live, né?
E até hoje vi também um médico que, não lembro o nome dele na entrevista, mas ele citou que ele está trabalhando com o Dr. Marcelo Amato, numa forma de medicar os pacientes e que eles estão registrando isso de uma forma randomizada, um tratamento medicamentoso que não foi considerado em outros países, né? Então, enfim, como a gente falou no início, constante evolução. Mas muito importante você lembrar isso, que a população pediátrica ela não pode simplesmente absorver o que vem do adulto e ainda mais experiências de outros países, como você disse, não dá para colocar a experiência nem de um serviço no outro, ainda mais generalizar, né? Uhum. Algo sem assimilar a própria experiência, né? Assim, é claro que tudo isso tem função de ser norte pra gente, tá? Mas é interessante que a gente avalie com cautela a nossa população, tá? Então, isso que eu vi, que houve todo uma discussão sobre isso. E aí, se esses bebês chegarem, a gente vai entubar, tem que entubar todos, porque as evidências mostram que a dispersão por gotículas e tudo. E aí isso apertou muito meu coração no momento, porque o perfil desses bebês geralmente são perfis de bebês termos. Praticamente todos os estudos que eu vi, o N era 1, 2 bebês prematuros, tá? Então a maioria desses bebês são acima de 34 semanas. E Aham. era, ao meu ver, de uma iatrogenia muito grande você entubar um bebê com um esforço respiratório, né? Com um desconforto respiratório compatível com o CPAP nasal, às vezes com uma oxigenoterapia, e entubá-lo para seguir um protocolo que ainda não existe evidência científica nenhuma. A gente reduziria as chances, né, de sobrevida, aumentaria os índices de comorbidades, de lesões cerebrais muito grande, de fazer pneumonia associada à ventilação mecânica e à própria infecção viral. Então, ao meu ver, isso era uma medida muito descabida, né? Então, Aham. a gente estava nesse aguardo, né, de que tanto a SBP como a Fiocruz, ela tomasse uma postura que pudesse nortear e que isso não pudesse chegar a acontecer, né, no caso de chegar a pacientes com suspeitas, chegasse a acontecer nos nossos recém-nascidos, tá? Isso, graças a Deus, aconteceu, tá, semana passada, que saiu a normativa, né? Então, assim, ele recomenda que seja avaliada, lá ele fala, eu acho que tem aqui com ele fala caso a caso, que seja avaliada o esforço respiratório caso a caso, para poder você titular o que é que vai ser feito, se esse bebê ele vai para oxigenoterapia, se esse bebê ele vai para uma não invasiva, ou se ele vai para uma ventilação mecânica invasiva, de acordo com a idade gestacional, com a clínica, né, com o peso. Então, isso é importante que a gente esteja ciente, tá? Uma conduta que se recomenda é que existe isso no Brasil, tá? Como a gente é o país do jeitinho, né? E das gambiarras, como a gente fala aqui no Ceará, a gente usa muito o CPAP artesanal. O CPAP tipo bolhas, Gregory. Então a gente usa muito com vidros, né, de café solúvel. A gente usa muito o CPAP artesanal porque a gente sempre está com as unidades bem lotadas e não tem ventilador para todo mundo, tá? E aí a gente tomou só essa precaução de não fazer CPAP artesanal nesses pacientes. Tá? Então, se esse paciente for indicativo de CPAP ou de VNI, esse paciente ele vai ser feito no ventilador, tá? Para que não haja nenhuma dispersão. Só que aí surgiu outro problema. Outro problema Qual foi foi, Ana? levantado. A recomendação é que a gente use filtro, né? Filtro na válvula Ah, tem, exalatória. tem perguntas aqui sobre o filtro.
E aí, eu confesso que eu sou bem leiga, tá, no assunto, estudei esses dias sobre, porque o uso do filtro não é uma realidade nas unidades de terapia intensivas neonatais, né? É uma realidade das unidades de terapia intensiva adultos, tá? Então, a gente não usa filtro, porque o filtro que a gente usa mais comumente, assim, nas nossas unidades, né, pelo país, é o filtro HMF, tá? Que é um filtro para aquecimento e umidificação. Ele não tem a capacidade de barreira de gotículas, tá? E o que eu estava pesquisando, estudando sobre, que se a gente utilizar esse filtro HMF nos pacientes neonatais, a gente vai aumentar a resistência muito. Então, isso aumenta o trabalho respiratório e pode ser confundido com uma piora clínica, né? Uma piora súbita do esforço respiratório, do desconforto respiratório, Ana, melhor falando. algumas pessoas perguntaram aqui sobre o filtro EPA. Pronto. E aí, o EPA é o recomendado, tá? Que é Mas alguém disse lá no início, que eu não lembro quem foi mais, que não encontrou esse filtro para volume corrente baixo, só a partir de 150 ml. E então parece que isso está sendo um problema aí para vocês que estão nas UTIs neonatais. não chegou para a gente ainda, né? Outro problema é que a gente não está, assim, às vezes o hospital ele tem o recurso, mas não tem de quem comprar, tá? Porque tá tudo fechado, né? Assim, tá demorando muito a Sim. chegar os EPIs pra gente, tá? Mas eu creio que tem sim, tá? Quem quiser, quem perguntou aí, pode se manifestar aqui nos comentários, que depois eu mando o manual direitinho, eu mando tudo, tá? Mas a recomendação é que a gente use o EPA. E no paciente adulto é que usa os dois filtros, HMF e o EPA, tá? Mas a gente vai falar aqui da nossa realidade. Então, que a gente use o EPA, tanto em não invasiva como invasiva, e no balão autoinflável, no momento da intubação. A gente vai ter que acoplar o filtro EPA para poder evitar qualquer dispersão no momento da intubação, tá? Então, essa é a recomendação que a gente tem, tá? Mas, assim, ainda não utilizei. Eu vou mudar minha Só um câmera. minutinho, Ana, porque assim, só para eu mediar essa questão aqui do filtro, a Paula Rangel está dizendo que realmente não tem para volume menor. Então, como que. Alguém estava perguntando aqui qual é o recomendado do EPA, né? E como que se faz? Você ou Paula, ou outras pessoas que estão aqui, que adaptação fazer com a população neonatal? Eu vou. Essa informação de que não tem, realmente, eu não sei, desconheço, né? Porque eu não estou nessa gestão de solicitação e tudo, mas é uma coisa que eu vou procurar, tá? Mas eu vou mudar aqui a minha câmera para vocês verem aqui como seria, tá? A gente, daqui o No Ambu, momento, a sua certo? imagem está um pouco travada, tá? Mas Conseguem ver? Consegue ver? Consegue ver? eu não consigo. Tá, vou virar. Me vê? Hum, Agora apareceu. tá, me apareceu. Tá, agora eu vou mudar novamente. Consegue ver agora? Vai demorar um pouquinho. Tá todo mundo falando que não dá para ver a imagem, que travou. Tudo bem, então a gente vai voltar para cá. E aí eu vou disponibilizar isso não sei como é que a gente faz, a gente cria uma lista de e-mail e tudo, mas acho que vocês podem até baixar isso, tá? Mas a localização do EPA é bem na via proximal, tá? Próximo da via respiratória no balão autoinflável e no respirador da válvula exalatória, tá? E aí eu ia mostrar aqui para vocês, assim, um desenho demonstrativo de como é que
a gente fazia isso, tá? E aí, como a gente estava falando até o momento, né, a gente não tem nenhuma evidência com relação a, nenhum consenso com relação ao suporte ventilatório, tá? Outra plataforma que eu estou sempre olhando e que tem uma versão atualizada também dessa novidade é a plataforma da rede de alerta, tá? Da Brasileira de Pesquisas Neonatais, que vocês conseguem ver na redeneonatal.com.br. E aí lá eles têm as recomendações se houve alguma modificação, tá? Ô, É, Ana, deixa eu só passar uma informação aqui. Eu acho que o pessoal está acompanhando, mas talvez você não consiga porque você está falando, né? Que a primeira pessoa que falou alguma coisa foi a Fernanda, lá de Brasília. Deixa eu ver. A Camila está falando a orientação é usar o EPA mesmo, sem ser volume adequado, e talvez usar um fluxo maior com muito cuidado. E ventilação gentil, mas ainda não usamos também. Aí a uhum. Isabel disse que já. Acho que foi como foi a primeira, a gente teve a dificuldade de entrar e tudo, era necessário que também a gente contextualizasse um pouquinho. Mas eu gostei muito da ideia, porque eu acho que a gente pode passar uma live inteira falando só sobre a assistência, né? Sim, Saiu um guideline aí contraindicando a assistência do paciente com Covid e tudo. E aí, muitas pessoas estão reproduzindo isso nos hospitais. Chegam dúvidas de alguns alunos meus. Não estão deixando a gente atender. O paciente com Covid, ele tem que ficar só em monitorização e tudo. Eu sinto que posso fazer alguma coisa pelo paciente e tudo. Eu acho que a gente pode, aquele raciocínio que eu estava ali falando, tentar construir como a RTA ele pode ajudar nesse perfil de paciente. A gente vai desenvolver essa linha de como se estivesse tratando realmente uma taxipneia transitória do recém-nascido ou uma SDR, dependendo da idade gestacional, associado com uma pneumonia. E a gente vai junto desenvolvendo essa linha de raciocínio, né? Essa linha de aprendizagem. sim. E até porque isso que você colocou, né, que está vindo muito também com esse pavor que esse vírus traz, né? De parece que esse paciente não está sendo assistido pelo fisioterapeuta, ele está sendo assistido pela ventilação mecânica, que o fisioterapeuta, obviamente, está Uhum, trabalhando para que ele seja ventilado da melhor maneira possível, né? E existe também uma questão muito forte relacionada à contaminação, de por que não tem sido dado ênfase ao atendimento, né? À assistência, sei lá, e atender o paciente, manusear o paciente com Covid, né? Mas eu acho que sim, precisa, a gente faz outra live, Ana, foi ótimo, também adorei. Acho que precisa trazer essa questão do filtro, que está todo mundo aí com dúvida, né? Alguém falou sim. de a gente falar de um protocolo, eu acho que não existe esse protocolo ainda. A Camila está dizendo que o RTA pode reduzir a VNI, como é rotina nas influenza, ficando respiração espontânea. Então, essa experiência ela está sendo construída. Óbvio que vocês todos que estão aqui podem trazer suas experiências, falar o que vocês têm vivenciado, quem tem esses bebês que foram diagnosticados positivamente com Covid, trazer também para a gente essa experiência. Eu vou ver assim de que maneira, desculpem meu pouco conhecimento em relação a redes sociais, mas a gente vai dar um jeito de colocar uma maneira de vocês fazerem as perguntas antes, darem as contribuições antes, para a gente vir mais preparado e ser mais assertivo. Não que não tenha sido nessa, é que o assunto é muito Uhum. amplo. Peço então para você se despedir do pessoal, Ana. Eu adorei, foi muito bom, extremamente esclarecedor, assim, muita clareza nas suas informações. E eu depois vou te passar essas perguntas e a gente vai fazer mais uma Uhum. e talvez tenha que fazer outra, né? Aproveitar que esse canal agora ficou tão aberto para gente conversar aí com gente do Brasil inteiro. Alguém sugeriu É, sábado às 15 horas. tá ótimo. Gente, obrigada.
foi a primeira live que eu fiz, então assim, deu para notar a minha inexperiência, né? Com esse manejo das redes sociais e tudo. Eu falo bastante, eu acho que acabou que a gente falou muito e não conseguiu iniciar, mas acho que foi importante esse momento inicial. Prometo na próxima live ser um pouco mais objetiva, mas eu gostei desse canal que a gente troca experiências, né? E também isso para mim é vencer barreiras, que eu também não sou muito íntima da câmera, de estar lá assim olhando para a câmera, tá? Então é tudo muito novo para mim. Obrigada, boa noite. Deu para matar um pouquinho a saudade da Mari também. É, né? Faz tempo, agora vai demorar. Eu vou só Uhum. responder uma pergunta que a Débora fez, porque eu sei que ela atua meio sozinha, bem longe, né, Débora? Ela perguntou se a gente deve atender no colo os bebês em UTI neonatal. Eu Uma aluna acredito minha que neste momento, se hum, puder ser evitado, né, o colo só da mãe na hora da amamentação, os bebês que estão sendo amamentados, uhum. mas eu acredito que seja importante em relação a toda essa questão da contaminação que se evite atender os bebês no colo. Você concorda, Ana? Concordo, essa foi uma pergunta que uma aluna me fez também por WhatsApp essa semana, né? Que, eu tô sofrendo muito de não poder pegar os bebês no colo, né? Eu também sofro bastante, mas porque é bom demais, né, bebê no colo. Mas Sim, esse momento a gente tem que entender que a gente, profissional de saúde, é um potencial vetor de transmissão, tá? sim, Então a gente pode estar assintomático sem saber, né? Tendo sido tá bom. contaminado por outros colegas e tudo. Então, assim, ideal que não, por proteção ao bebê, tá? Tá ótimo, E com Ana. Então, luvas, e gente, com luvas. e com luvas, com certeza, sempre, né? Nesse momento, todo mundo com luvas. Boa noite, um beijo para vocês mais uma vez. Muito obrigada pela participação. Foi excelente estar aqui junto com vocês. Tchau, tchau, boa noite. Beijo.